Lição 1. 4 de janeiro de 2026. Título da lição: O Mistério da Santíssima Trindade. Introdução. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição, vamos abordar o mistério da Trindade sob três aspectos: a revelação no batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Primeiro tópico: a revelação trinitária no batismo de Jesus. Ponto 1. O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus, o Deus encarnado, João 1:14, desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista, Mateus 3:13. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador, 2 Coríntios 5:21, Hebreus 4:15. Contudo, ele disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, Mateus 3:15. Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento, Mateus 3:6. Contudo, ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar, Mateus 5:17. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica, que culminaria na cruz, Filipenses 2:8. Ponto 2. A descida do Espírito, a unção para o ministério. Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Mateus 3:16, Marcos 1:10, Lucas 3:22, João 1:32. Essa manifestação visível indicava ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente o ungido de Deus, Isaías 11:2 e 42:1. Essa unção, porém, não deve ser confundida como uma adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus, Lucas 1:32. Portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa sua unção pública e visível, marcando o início de seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora, conforme as profecias messiânicas, Isaías 61:1 e 2, Lucas 4:18-21. Ponto 3. A voz do Pai, a aprovação celestial. Por fim, uma voz audível do céu proclama: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:17, Lucas 3:22, Marcos 1:11. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. Salmos 2:7, Isaías 42:1. A voz celestial não inaugura sua filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. João 1:14. Desse modo, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas, ainda, demonstra sua filiação divina. Ele é o Filho em quem o Pai tem completo prazer. Segundo tópico: a distinção e a unidade das pessoas divinas. Ponto 1. Unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, do grego, ousia, mas subsiste em três pessoas distintas, do grego, hipóstases. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege, Efésios 1:4. O Filho executa a obra expiatória, João 3:16, Hebreus 9:12. E o Espírito aplica os benefícios da salvação, Tito 3:5, Romanos 8:16. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é, ao mesmo tempo, uno em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto 2. A pluralidade na unidade no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico Elohim, plural de Eloá,
é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio, criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Gênesis 1, 1. No texto, o sujeito, Deus, está no plural, enquanto o verbo criou, bara, está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Essa estrutura gramatical em comum reaparece em outros textos bíblicos. Confira: Gênesis 1, 26, Gênesis 3, 22 e 11, 7, Isaías 6, 8. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a Trindade, mas admite pluralidade interna na divindade. Assim sendo, a doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus conforme revelada nas Escrituras, mas a completa e a qualifica. Ponto 3. A Trindade explicitada no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. O substantivo singular nome, do grego, ônoma, indica uma só essência, seguida por três pessoas distintas. O mesmo ocorre na bênção apostólica: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. 2 Coríntios 13, 13. Esse texto associa as três pessoas de modo equitativo. Ainda, as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 2. Aqui a participação das três pessoas divinas na obra da salvação é nitidamente evidenciada. E Paulo acrescenta: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4, 4 ao 6. Essa tríade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete obviamente a estrutura trinitária da divindade. Terceiro tópico: a relevância da Trindade para a fé cristã. Ponto 1. Desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã, ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Deuteronômio 6, 4, Marcos 12, 29, Romanos 1, 13 e 4, Isaías 7, 14, João 16, 13 e 2 Coríntios 3, 17. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., proclamou que o Filho é da mesma substância, do grego homoousios, do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. O Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Desde os primeiros séculos, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Assim, aprendemos que o Pai, eterno e não gerado, é a fonte, o Filho é gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Efésios 2, 13 e 18. Ponto 2. Implicações doutrinárias. A negação da Trindade resultou em heresias. O triteísmo, crença em três deuses separados, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. 1 Coríntios 8, 6. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos. João 1, 1, Atos 5, 13 e 4. O onicismo, ou modalismo, ensina que Deus se manifesta em três formas sucessivas. Porém, no batismo de Jesus está claro que as três pessoas são distintas e se manifestaram simultaneamente. Mateus 3, 16 e 17. Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Conclusão: compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã.